Oi pessoal, estamos na nossa aula 2 do módulo 1 do curso Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. Continuando então a nossa conversa da aula passada, hoje vamos falar sobre as crianças, já nascidas até os seus 3 anos de idade. Você sabia que o cérebro humano aprende mais nos 3 primeiros anos de vida do que ele vai aprender no resto da vida inteira? Pois é, essa é a fase crítica do desenvolvimento cerebral. Ele é 2 vezes mais ativo do que o cérebro de um adulto. Nesse período, acontecem de 700 a 1000 novas conexões por segundo. A criança até os 3 anos de idade registra tudo o que ouve, o que vê, o que sente. Com 3 semanas de vida, ela já reconhece quando a mãe chega no ambiente. Isso se chama memória de reconhecimento. As suas estruturas esperam que o ambiente lhe mostre como se comportar. Então, nesse período de observação, de muita experimentação, experiência e observação, a criança espera que nós mostremos as formas de se comportar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com a maneira com que nos comportamos, porque tudo isso fica registrado e vai aparecer mais adiante na sua vida. Os bebês são racionais. Antigamente, há muito tempo atrás, pensava-se o contrário, que bebês não pensavam. Hoje a gente sabe que não, que os bebês são racionais. Na verdade, parece que eles não prestam atenção, parece que eles não estão atentos ao que está acontecendo ao redor. Muitas vezes parece que eles estão com o olhar vago, parece que eles não estão nos ouvindo, mas na verdade é exatamente o contrário. Eles prestam atenção a tudo ao mesmo tempo. Eles têm o melhor olfato de sua vida. Olfato que nunca mais nós vamos recuperar. Um exemplo é o leite materno, o leite da própria mãe. Ele sente e reconhece o cheiro do leite da sua mãe. Se nós colocarmos aqui o leite materno de outras mães e o leite da mãe dele, ele vai até o leite da mãe dele. E se a gente embaralhar esses leites, se a gente trocar a posição, ele vai conseguir encontrar o leite da própria mãe e vai até ele. Tudo é novidade. Eles veem novidade em tudo e as brincadeiras são as mais variadas. Eles brincam com caixas, com papelão, com panelas, areia. A areia é fantástica, a areia é uma coisa mágica que proporciona textura, cores, proporciona muitas possibilidades. Brincar com areia é maravilhoso. Eles voltam à mesma atividade inúmeras vezes. É o instinto de dominar algo. A gente se sente até entediado brincando com a criança às vezes, né? Muitas vezes ela pega lá 2 pecinhas e ela fica lá, tenta encaixar até que ela consegue. Depois de muito tempo ela consegue encaixar. Quando ela conseguiu encaixar, o que ela faz? Ela solta e ela vai tentar novamente. E ela fica repetindo esse movimento até ela dominar esse movimento. Então as crianças, os bebês, são pequenos, grandes cientistas, curiosos por experimentar. As experiências que eles fazem, nós chamamos de brincadeiras. Eles se sentem atraídos por cores contrastantes, como a visão deles ainda está em desenvolvimento. É muito bacana que a gente ofereça brinquedos, livros que tenham cores que contrastem, como por exemplo o preto e o branco, o preto e o amarelo, ou cores muito vivas, muito vibrantes, que contrastem entre si. Para os bebês bem pequenininhos, as brincadeiras de barriga para o chão, de se arrastar, de rolar e de explorar o ambiente, elas são um preparo para o desenvolvimento do seu tônus muscular, para ela futuramente engatinhar e andar. As crianças, os bebês, erram muito e eles precisam do nosso apoio para desenvolver a autoestima. Tentar até conseguir. Nós falamos disso na nossa primeira aula.
É o conflito cognitivo que já aparece desde pequeno. Muitas vezes, quando nós estamos observando uma criança brincando e ela não consegue fazer o movimento de encaixar, muitas vezes nós tomamos a frente e nós ajudamos mais do que deveríamos. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo com que a curiosidade não seja saciada como deveria. E numa próxima situação, a criança não vai mais ter o interesse de tentar sozinha. Ela provavelmente vai pedir a nossa ajuda. Mas a gente tem que tomar muito cuidado no deixar fazer sozinho, para que o desafio não vire uma frustração além do necessário. Porque aí isso vai acabar desanimando. O que nós temos que fazer é alimentar a persistência, porque isso vai ensinando para elas a paciência. E a autonomia já começa aí, quando nós vamos deixando a criança, o bebê, e experimentando sozinho e tentando resolver as situações sozinho, nós estamos trabalhando com a paciência, com a perseverança e com a autonomia. A curiosidade nesse momento se torna saciada. E ele se sente capaz de começar a explorar desafios cada vez maiores, porque ele sabe que ele está inserido em um ambiente seguro, em um ambiente de apoio. Eles contam com a neuroplasticidade, que é essa capacidade de se adaptar e de mudar pela experiência. Então, muitas vezes, quando ele está brincando, se ele tenta colocar um objeto e o objeto não encaixa, e ele tenta várias vezes, ele pode por si só descobrir que não é aqui, que é aqui que ele vai conseguir. E aí ele por si próprio chega à resposta. Então, a neuroplasticidade, ela favorece muito isso, essa capacidade de adaptação, de mudar conforme for necessário. E eles são muito espertos, eles são muito observadores. Por perceber o nosso comportamento, eles percebem até onde eles são capazes de ir, o que eles podem e não podem fazer e como eles devem mudar para conseguir alcançar aquilo que eles esperam. Por isso, as experiências boas são fundamentais. Se a criança vive em um ambiente de medo, de abuso, de fome, de abandono, elas desistem de experimentar. Elas se fecham para o mundo. Então, situações traumatizantes, situações de muito conflito, situações que trazem para ela um sentimento ruim, negativo, isso faz com que elas se fechem, isso faz com que elas não se sintam capazes e nem seguras de experimentar. E isso a gente não precisa nem ir muito além para pensar nessas situações. Muitas vezes, quando a gente tem por perto um adulto que diz, não faz assim porque você não vai conseguir, isso já é uma situação ruim, uma situação negativa. A gente precisa entender a maneira mais positiva de conversar com eles. Eu não preciso dizer para a criança, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, não é assim que faz. Existem outras maneiras, né? A gente pode desenvolver neles um senso de tentativa, um senso de querer tentar muito maior quando a gente chega e fala, tá difícil? Por que será que tá difícil? O que será que está impedindo a gente de conseguir alcançar esse resultado aqui? Claro que não com essas palavras, mas a intenção é essa, né? Então, é tentar resolver junto, é devolver a pergunta para a criança, é devolver o desafio. Quando ela olhar para a gente com aquele olhar de, por favor, me ajuda e resolve para mim, é devolver para ela. Vamos lá, eu tô aqui do seu lado, vamos resolver. Então, o não, ele é muito ruim, né? Existem outras maneiras mais positivas da gente desenvolver essa autonomia e essa autoestima elevada nas crianças. Logo depois que elas nascem, com 4 meses, elas já são capazes de acompanhar objetos que estão distantes só com os olhos. Ela já apoia melhor a cabeça, então elas já são mais firmes. Já descobriram que elas podem chamar a atenção pelo choro. E aí, nesse momento, também temos que nos policiar muito, porque muitas vezes
nós acabamos indo e acudindo aquela criança toda vez que ela chora, até que ela descobre que ela pode chorar por tudo e sem um motivo real para aquilo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira também com que a gente reage. Lembram que lá no útero a criança já vai descobrindo ação e reação? Quando ela faz um movimento, a mãe reage, ela vai fazer o movimento novamente, esperando outra reação da mãe? Olha só isso aparecendo aqui novamente. A criança chora e o adulto que está ali vai tentar resolver aquele conflito que ela está passando. E aí ela vai descobrindo que ela já consegue manipular as situações para benefício próprio, né? Então a gente tem que estar muito atento à nossa reação em relação a esses choros. É claro que a gente tem que acudir, que a gente tem que apoiar, mas a gente tem que saber o limite. Tem um limite entre o apoio e o fazer tudo pela criança. Também nessa fase ela já agarra objetos. Então, novamente, é a tentativa e erro. Ela vai segurar o objeto, mas ela vai tentar segurar aquele objeto. Como ainda está desenvolvendo a sua coordenação, ela vai tentar, vai derrubar, vai tentar de novo, vai pegar as panelas, derrubar no chão e fazer muito barulho, e ela vai esperar do adulto qual vai ser a reação daquele adulto. No momento que ela pega uma tampa de panela e ela derruba aquilo no chão, seja derrubar ou jogar, né? Geralmente ela derruba sem querer na primeira vez, mas quando ela percebe que o adulto, por exemplo, dá risada, na segunda vez ela vai jogar aquela tampa de panela. E aí é novamente o que a gente falou agora há pouco. Ela vai repetindo aquele movimento e esperando a reação de quem está em volta. Isso aos 4 meses. Mas aí já com 9 meses, ela já pode começar a apresentar o movimento de pinça. Esse movimento de pinça, ele é muito importante quando a criança vai aprender a segurar o lápis, a segurar o giz, para poder desenhar, escrever, né, desenvolver a sua coordenação motora fina. Então aqui com 9 meses ela já apresenta esse movimento, polegar e indicador trabalhando juntos para pegar objetos pequenos. É claro que ela não vai pegar o objeto pequeno dessa forma que eu estou pegando aqui, né? Novamente, ela vai derrubar muitas vezes. Ela vai pegar sem jeito, mas ela já vai aprendendo como segurar esse objeto. O desenvolvimento cerebral, então, ele é sim afetado pelo ambiente e pela genética. Isso quer dizer que o ambiente em que a criança está inserida vai influenciar e muito no futuro adulto que ela vai se tornar. Aqui a gente lembra um pouquinho de Vygotsky, quando ele fala da zona do desenvolvimento proximal. A zona do desenvolvimento proximal é aquela nossa noção de como o ambiente influencia no desenvolvimento da criança. Então a gente tem aqui a criança e o que está em volta dela, que é o que ela é capaz de fazer. Um pouco mais adiante, mais ao seu redor, estão os adultos, as pessoas de maior conhecimento que convivem com ela, que a apoiam, que a ajudam naquilo que ela não é capaz de fazer sozinha, mas que se ela tiver uma ajuda, ela consegue. E mais distante existe um outro ambiente que são as ações que ela não consegue fazer ainda, pela idade, pelo seu estágio de desenvolvimento, aquilo que ela ainda não consegue fazer, que ela não é capaz de fazer, nem com ajuda. Ainda. Então, a gente pensa com isso que o ambiente, sim, favorece muito o desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa, então, no ambiente da evangelização, é muito importante que nós tenhamos a noção de como construir o nosso ambiente e como receber essas crianças de maneira a proporcionar o desenvolvimento delas, a autonomia delas, que elas sejam capazes de construir sozinhas o próprio desenvolvimento, tendo todos nós ali como o apoio que ela precisa para isso. Para atingir o seu potencial, ela precisa estar inserida num ambiente seguro e estável, num ambiente que tenha afeto. E aí a gente lembra do questionamento lá do começo da primeira aula, né? Qual será
O que será que tem de mais importante que a gente pode oferecer para as nossas crianças? Estamos quase chegando lá, hein? Então, oferecendo esse ambiente seguro e estável, a gente consegue possibilitar que a criança se sinta à vontade para se desenvolver. E como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar de doutrina espírita pensando nesse ambiente? Porque muitas vezes a gente imagina que passar o conteúdo está desassociado de favorecer um ambiente extremamente lúdico, extremamente seguro para ela experimentar. E não, os dois podem caminhar juntos, devem caminhar juntos. Quando a gente tem um ambiente maravilhoso para receber as crianças, a gente pode, em uma brincadeira, conversar sobre Jesus. A gente pode, em uma brincadeira de pecinha, por exemplo, ensinar que se tem uma outra criança querendo brincar junto, a gente pode dividir o brinquedo. E sem problemas e sem brigas por causa disso. É a maneira com que nós vamos lidando com as situações que vão aparecendo. Nessa faixa etária, nos pequenos, a gente deve sim passar os conteúdos espíritas já, mas de uma maneira muito suave, muito tranquila, com canções, com som ambiente, né? Contando uma história e não querendo que as crianças fiquem ali sentadas numa roda, apenas ouvindo o que nós estamos contando, mas que elas estejam brincando. E enquanto elas estão brincando, todos estamos com uma pecinha, todo mundo ali na roda com uma pecinha. De repente uma criança sai, vai para longe, não tem problema, ela está ouvindo. Você não precisa ir lá e pegar aquela criança e trazer de volta. Ela está ali distante, mas lembra que eles percebem tudo o que acontece? Ela está lá, mexendo com outra coisa, mas ela está ouvindo. Então, é esse primeiro contato com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, com Deus, que ela vai recebendo nessa faixa etária. Então, evangelizar no ventre significa criar um ambiente seguro, estável e afetuoso para receber essas famílias. É conversar com as famílias a respeito da doutrina espírita, sim, mas também conversar com elas sobre todo o desenvolvimento do bebê que está chegando. E como essas famílias podem se preparar para receber essas crianças. Como é que as famílias podem conviver desde já, de antes do nascimento, como é que elas podem conviver com esse ser e já ensinar para esse ser sobre Jesus, sobre Deus. Então é um simples a mãe olhar para o céu e dizer, nossa, que céu bonito. Obrigada, Senhor. Já está, a criança está ouvindo. Então, por exemplo, quando a gente sabe que o bebê já tem as orelhas formadas e que ele já está ouvindo, é o momento de começar a conversar com o bebê sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, sobre Deus, e já pode ir cantando, contando histórias, conversar, dialogar sobre a doutrina dentro da sala de evangelização no ventre, conversar sobre planejamento reencarnatório, conversar com as famílias, como é que se dá esse processo, como é que vai ser a vinda dessa criança. Preparar espiritualmente a família. Essa pode ser uma das funções da evangelização no ventre. Preparar espiritualmente essa família para receber esse espírito que está chegando, para receber da melhor forma possível e para que essa família tenha total condição de entender, de segurança para entender que eles são capazes de criar o bebê que está chegando de uma maneira carinhosa e afetuosa. E evangelizar bebês também significa criar esse ambiente seguro, estável, afetuoso para os bebês que nós vamos receber na sala. É motivar as potencialidades cerebrais. Quando nós entendemos que receber os bebês numa sala não é simplesmente contar historinhas, não é simplesmente cantar canções, não é simplesmente falar sobre a doutrina espírita, vai muito mais além. É contar uma historinha desenvolvendo as potencialidades cerebrais dele, proporcionando o desenvolvimento motor, físico, emocional, social. E para isso a gente tem muitas ferramentas que podem nos ajudar. É cantar uma canção
proporcionando todo esse desenvolvimento. É lembrar, por exemplo, que quando eu vou contar uma história, se o livro que eu for usar tiver cores contrastantes, eu, além de estar passando para a criança um ensinamento da doutrina, um ensinamento de Jesus, eu estou favorecendo o desenvolvimento da visão dela. Então eu posso unir tudo isso e proporcionar um ambiente maravilhoso. É favorecer a curiosidade e as experiências. É eu saber que eu estou ajudando a formar ali um ser espiritual. Um ser que não está começando a vida agora, que ele está vindo de muitas experiências e que ele ainda vai ter muitas experiências futuras. Então, é eu proporcionar um ambiente para que ele possa experimentar e desenvolver todas as suas potencialidades e as suas capacidades. Também é socializar e ambientar. Nesse momento da primeiríssima infância em que eu estou ali com os bebês, eu preciso ajudar os bebês a se sentirem felizes dentro da casa espírita. Então, é um momento de socialização e de ambientação. É um momento de proporcionar para eles a alegria de estar ali dentro da evangelização, para que no futuro eles sintam-se felizes todas as vezes que eles estiverem na casa espírita. É conversar sobre Jesus, sobre Deus, através das canções e das brincadeiras das experiências. Bom, pessoal, na nossa terceira aula, nós vamos então colocar em prática o que nós vimos na nossa primeira aula e nessa segunda aula, e um pouquinho mais ainda. Como é que a gente pode então, na prática, pensar em um ambiente seguro, em um ambiente afetuoso e estável para receber as nossas famílias e as nossas crianças? A gente vai ver um pouquinho algumas ideias de atividades, de como montar a sala, como que a gente pode proporcionar esse ambiente para as crianças. Então, nos vemos lá!